ai, que boy feio, o que você tá fazendo com essa criatura feia desse jeito? Não pode falar essas coisas pras pessoas. É muita intimidade. Acho que tem uns paradas acontecendo aí na América Latina, né? Porque aquilo ali é tudo uma mentira, não é esquerda porra nenhuma. Uma resposta imediata e populista fode os países daqui 15 anos. Preciso explicar isso pra vocês. São passeatas pequenas. Por que tem tanta polícia, tanta bomba? Pra não dar confusão, a polícia faz mais confusão do que o povo faz confusão. Eu nunca entendi isso. Se eles quiserem protestar sobre o sabor do chicabum que mudou, deixa. As pessoas ficam um pouco confusas. Quanto mais velho eu fico, mais louca eu fico. Eles pensaram na Débora Seco e desconcentraram, eles nem sabem mais o que eu tô falando. Qual era a pergunta? Eu não sou nenhum Steve Jobs. Veja bem, se eu fosse, eu não estava no YouTube. Louca! É muita inocência, juro. Peraí que eu vou me coçar aqui. Eu adoro gente que vai na passeata com a camisa da seleção brasileira da FIFA. Gente, vocês juram? Tá certo, né, gente? Todos os políticos brasileiros continuam sendo Odorico Paraguaçu. Primeiramente, segundamente, terceiramente. Tá certo, amor. Bom, pera. Muito bem, Petit Comitê no ar. Perguntas, Bensolino. Mas que pergunta bizarra. É assim, já namorei muita gente. Primeiro porque assim, beleza é uma coisa relativa, assim, eu acho. E um boy exótico é um boy exótico, né, gente? É lindo. Um boy que é muito exótico, ele é mais bonito do que um boy bonito. Preciso explicar isso pra vocês. Já namorei um monte de gente feia, porque passamos pelos anos 80 e 90 e a gente gostava dos boy... A gente gostava dos boy feio nessa época, não adianta rir. Boy feio mesmo, não era que nem boy hipster agora que anda tipo disfarçado pra parecer bonitinho. Era boy feio mesmo, a gente gostava de boy feio. Já namorei e eu acho que pessoas interessantes são pessoas interessantes. Assim, a beleza ela não é... A beleza, ela não é óbvia, não adianta. E, em geral, mesmo um cara bonito, assim, eu acho que, por exemplo, já namorei homens bonitos e já saí com homens bonitos. E, assim, o problema do cara muito bonito é que se ele não entrega uma inteligência por trás daquilo, ele fica muito mais cretino do que um cara teoricamente feio, assim, ou exótico. Um cara bonito, ele fica pelado, se ele é burro, entendeu? Incomoda muito. Se é um cara exótico, que ele é meio assim, estranhão, ele tem muito mais charme. Problema, pessoas bonitas precisam ser mais inteligentes do que uma pessoa... Pra mim, um cara bonito, ele tem que ser mais inteligente do que um cara exótico, por exemplo. Mas as pessoas te cobravam em algum momento, tipo, por que você tá com esse cara que é feio? Não. Nunca falaram, vai ver que a pessoa até pensa. Acho que as pessoas podem até pensar, mas ninguém chega e fala assim, ai, que boy feio, o que você tá fazendo com essa criatura feia desse jeito? Imagina se reproduz, vai nascer um cruz credo desse. Ninguém nunca me falou isso. Eu acho que a gente não deve fazer isso na frente das pessoas, porque não é legal. Às vezes a pessoa erro de português ou alguma coisa que a pessoa tá fazendo errado, ou sei lá. Um constrangimento claro. Você não pode corrigir isso na frente da pessoa. Se é uma pessoa muito íntima sua, depois você explica. E você acha que é legal explicar pra pessoa, você vai lá depois e fala. Mas você não pode falar isso na frente das pessoas. A não ser que seja tipo um grupo de amigos. Tipo, tô eu, Benson e alguém. E aí a gente chega e fala... Sei lá, a gente vive falando coisa errada. De maneiras erradas. Aí a gente se corrige no meio da gente, mas assim, é muita intimidade, entendeu? Tem que tomar cuidado, porque pior do que o erro é você corrigir a pessoa na frente das pessoas. E às vezes é o jeito da pessoa falar. Não necessariamente falar uma coisa errada, um erro, a pessoa erra o português em alguma coisa. É o jeito da pessoa falar às vezes, entendeu? Porque tem gente que tem estilo de falar. E aí não necessariamente a pessoa está errando. Às vezes a pessoa erra, mas aí se não for uma turma muito íntima, é melhor você corrigir de canto. Se é que você precisa corrigir, porque a gente precisa ficar corrigindo o mundo também. Não sei. Seja assim, né? Seja menos, miga, seja menos. Acho que tem uns paradas acontecendo aí na América Latina, né? Estão mudando as coisas, assim. Acho que essa... É que não dá nem pra chamar a esquerda argentina de esquerda, porque aquilo ali é tudo uma mentira, não é esquerda porra nenhuma.
os kirchneristas, que na verdade eu sempre falo, né, que os argentinos estão votando num defunto há, sei lá, 40 anos, 50 anos, porque eles ficam tentando votar de novo no Perón. Eles querem que o Perón volte. E para eles encarnam o Perón em algumas pessoas e eles acham que o peronismo era uma coisa de esquerda, e nunca foi. Então, presta atenção aí, gente, porque as pessoas ficam um pouco confusas. Então, tem coisas acontecendo na América Latina. Acho legal esse presidente novo. Vamos ver o que ele consegue fazer lá, porque tá zoada a Argentina, né? Tem muita coisa para organizar lá. Na Venezuela estão tentando organizar também, não sei o que vai acontecer, porque já tá dando merda lá de novo, né? Então, eu não sei, eu acho que tem umas mudanças acontecendo. Eu acho que essa coisa tão populista e eu acho que é típica da América Latina toda, né? Esse populismo intenso que tem aqui, não importa se é de direita, se é de esquerda, me parece que está cansado. As pessoas estão um pouco cansadas, então tá mudando um pouco. Vamos ver se melhora isso. Você acha que isso reverbera aqui? Acho que sim. Acho que sim. Acho que não dá pra gente ficar enganando as pessoas com um discurso fácil, populista, entendeu? Acho que a gente precisa, acho que as pessoas precisam entender que para um país funcionar não é só o discurso populista ou só, como eu posso te falar, soluções fáceis. Tem coisas que são chatas e difíceis e que nem sempre a curto, médio prazo ajudam as pessoas. Entendeu? Às vezes, para você ajudar o país, ajudar as pessoas, você precisa organizar o país e aí você desorganiza as pessoas um pouco, mas lá na frente as pessoas vão ter um país melhor. Então, tem que pensar o que você quer daqui 10, 15, 20 anos ou o que você quer agora. Só que o que você quer agora, às vezes o que a gente quer, uma resposta imediata e populista, fode os países daqui 15 anos, a longo prazo, médio prazo. Então, acho que é uma coisa de educação política. E não é nem de lado, de direita, de esquerda, não é nada disso. Eu acho que é só a proposta de vida mesmo. Você quer ter um país melhor, tanto faz, Argentina, Venezuela, Brasil, tanto faz. Você quer ter um país melhor daqui a um tempo, e por muito tempo, ou você quer um país melhor agora, daqui 5 minutos, um monte de coisa boa agora, só que daqui 2 anos quebra tudo, que é o que aconteceu aqui, né, um pouco. Entender de finanças. Queria entender de finanças, queria ser boa de matemática e entender de finanças, que é uma coisa que quer dizer, eu até me esforço, mas não é uma coisa fácil para mim. Eu queria ter muita facilidade para essas coisas e achar incrível. Tem muita conversinha nessa história, que é o seguinte, produtos testados em animal 100% de qualquer coisa que tenha contato com seres humanos. Qualquer coisa que a gente usa, seja um tingimento de tecido, um remédio ou um cosmético, em algum momento ele foi testado em animais para saber se isso pode ter contato com a gente, senão as coisas não existiriam. Então, existe uma discussão muito forte se uma marca que diz que não testa em animal, ela está falando a verdade ou não. Porque para aquele produto existir, ele foi testado. Ela pode não testar, mas ela comprou uma pesquisa para saber se aquilo pode ser usado ou não. E essa pesquisa foi feita por outra empresa. Então, a gente tem que ser consciente disso. Não existe a fantasia de que 100% das coisas farmacêuticas ou de cosmético, porque diz que não foi testado em animal, não foi testado em animal. Foi, a pesquisa foi feita antes. Então, assim, o fato deste novo produto não ter sido testado não quer dizer que para ele existir ele não houve um teste antes dele, entendeu? Então, é muito importante isso. Existem algumas marcas, e aí existe uma coisa meio maniqueísta, assim, existem algumas marcas que não falam, que preferem não falar que não testam em animais, mesmo elas pessoalmente não testando, porque elas têm pesquisas que vêm de laboratórios, que pode ser uma pesquisa de 20 anos, de 10 ou de 3 meses, mas que vem de laboratórios que eventualmente usam animais. Então, essa empresa especificamente não testa, mas para ela existir, existiram essas pesquisas. Então, ela prefere não usar o selo sem teste de animais, entendeu? Porque acha
hipócrita isso. Existem muitas empresas assim. Existem outras empresas que preferem fazer vista grossa e fazer de conta que aqui nunca teve um coelhinho testando o rímel nele. Agora, se a matéria-prima que eu boto no meu rímel em algum momento na vida foi testada em animal, não tem nada a ver com isso. Então, assim, tem que prestar muita atenção nisso. Existe países já no mundo, existem vários países que já não pode testar nada de cosmético em animais mais. Então, você faz testes de laboratório ou teste em humano. Tem países que proíbem completamente, você não pode mais. Então, isso é bom. Mas aí, você tem que entender que são os cosméticos daqui para frente e entender que existem princípios ativos e coisas que já foram testadas. Ok. Na farma, é um pouco mais complicado. Porque existe uma fase de teste que não tem como você ainda... Não tem como ter... Porque diz que o cara fez a maior lambança, diz que o médico fez a maior lambança na hora de fazer o teste e deu uma cagada desgraçada na França, que morreu uma pessoa, né? E cinco estavam bem mal. Hã? Não estava sabendo. Estavam testando um medicamento novo e um cara morreu e 5 estão no hospital. Ou 5 foram para o hospital e um morreu, não sei direito. Na farma ainda tem fases de teste que eles não conseguem fazer in vitro, e aí tem uma fase que é testada em animais, sim. Aí tem uma discussão dos testes serem, deles serem eticamente feitos para o bichinho não sofrer, e isso tudo tem que ser feito direito. Então tem todos esses aspectos, assim, o negócio de testes em animais tem que entender que tem coisas que já dá, tipo cosmético já dá para não usar, mas tem muito princípio ativo que já foi testado. Então, você dizer que ele não é testado é um pouco de mentira. E a farma, eles estão tentando resolver, mas tem coisa que ainda não dá. Então, meio complicado, assim. Eu não sei, a gente vai ficando velho, quer dizer, pelo menos eu. Quanto mais velho eu fico, mais louca eu fico. É o contrário. Tem gente que vai ficando velho e careta, eu vou ficando mais louca. Eu acho difícil você dividir o que é sexy e o que é vulgar. Às vezes uma coisa muito vulgar é muito sexy e é muito legal. Entendeu? E às vezes uma coisa absolutamente, como eu posso te falar, que é uma coisa que a gente fala assim, uma coisa com muita classe, assim, pode ser muito sexy também. Então, não dá pra separar. Não é porque é vulgar que tá errado. Às vezes uma coisa vulgar é muito sexy e é legal, entendeu? E eu não sei se eu consigo explicar isso direito. Eu acho que é muito do espírito das pessoas. Tem gente que é muito vulgar e muito sexy e é muito legal. E tem gente que tenta ser absolutamente... como chama? Uma pessoa... O que é o contrário de vulgar? Eu não sei qual é o contrário de uma pessoa. É uma pessoa que tenta ser classuda e ser sexy ao mesmo tempo. E às vezes essa pessoa é mais vulgar do que uma pessoa vulgar sem querer. Então, é complicado isso. Não é uma questão de vestir só, tem muito a ver com a atitude da pessoa. Eu acho que tem a ver com a atitude da pessoa e eu acho que a vulgaridade pode ser sexy, pode ser interessante também. Ser vulgar não é um erro, entendeu? Ele é interessante também, a vulgaridade, aquela coisa escrachada, sensual, também pode ser legal. Eu acho que são pontos de vista diferentes. Eu acho que uma pessoa que consegue ser sexy sem ser vulgar, ela tem muito elan, né? Porque ela não precisa usar ferramentas físicas, que pode ser uma roupa ou o próprio corpo, como eu posso falar, para passar a sensualidade. E isso é uma pessoa que tem isso muito nela, assim. É uma vibe quase, assim. Tem gente que é muito sensual sem fazer nada. Tipo, de camiseta e... De pijama de flanela. Pijama de flanela. Tem gente que tem uma sensualidade que é dela, assim, que não... E ela não tem voz sensual, não faz não faz biquinho, não faz nada. E a pessoa tem muita sensualidade e sexualidade nela. E tem gente que usa 100% das ferramentas. O corpo, a roupa, a maquiagem, o cabelo. Usa 100% dela. E também é bom. Então, eu não sei. Acho que pra você ser sexy sem ser vulgar tem que ter muita coisa dentro, assim. Tem que estar muito ali, não? Não, sim.
Desculpa. Estava pensando aqui na Débora Seco de... Eles pensaram na Débora Seco e desconcentraram, eles nem sabem mais o que eu tô falando. Eu fui no jardim de casa, eu adoro ir até o jardim de casa e voltar pra dentro. Ah, louca. Quais lugares que eu mais gosto? Eu gosto de viajar, mas eu viajo pouco. Eu não gosto de ficar viajando, eu gosto de ficar em casa. E aí, quando eu gosto de viajar... Então, quando eu vou viajar, eu gostaria de ter tempo pra viajar. O que eu não gosto é ficar fazendo pinga-pinga, sabe? Vai para um lugar e vai para o outro, ou vai para um lugar e volta rápido. Eu acho um pouco irritante, acho que isso não é viagem, isso é só, tipo, bar de ação, sabe? E aí, é verdade. Então, só fazer bar de ação, você fica bardeando de um lugar para o outro, e aí não dá certo. Então, as viagens que eu mais gostei foram viagens que eu fiquei bastante tempo nos lugares, sei lá, pelo menos 2, 3 semanas num lugar, para você poder curtir e ir para um lugar para... ir para um lugar de cada vez, estava difícil de eu falar isso. Mas eu gosto de todos os lugares, eu gosto de lugar exótico, eu gosto de cidade grande, eu gosto de todo tipo de lugar. Se eu vou viajar para descansar, eu gosto de algum lugar que não tenha ninguém. Aí eu não vou viajar, tipo, eu vou para Nova York, eu vou para Paris de férias, não vou nem morta. Porque eu quero descansar, eu não quero comprar coisa, eu não quero nada disso, eu quero, tipo, não fazer nada, desligar o cérebro. Aí, esse tipo de viagem é o tipo de viagem que eu vou mais, tipo, vamos para museu, vamos ver umas coisas, assim. Eu não sou uma pessoa que viaja para comprar coisa, não gosto de comprar coisa, não gosto de carregar mala. Então, eu gosto de ir para ver coisas, assim. Eu acho que tem uma diferença muito grande, né? A gente percebe uma diferença da passeata da família brasileira e a passeata dos meninos, que seja MPL, seja os meninos que ocuparam as escolas. Eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas muito diferentes do jeito que o governo trata, a polícia trata e o jornalismo trata com tons muito diferentes. A passeata da família, né, tudo bem, que graça, né, essas pessoas tudo de amarelo. Eu adoro gente que vai na passeata com a camisa da seleção brasileira da FIFA. Confederação Brasileira de Futebol. Tá certo, né, gente? Tá certo. Bom, essa é a passeata da família brasileira. E aí eu acho que quando é uma passeata de jovens que estão protestando de alguma coisa, que seja o passe livre, independentemente do que a gente acha, se é possível ou se não é possível ter passe livre, se é possível ou não é possível manter o preço da passagem, que é uma discussão separada, se é possível ou se não é possível manter o preço da passagem menor, ou como fazer para planejar uma educação melhor para as pessoas, é uma discussão longa e tenebrosa, né, no Brasil, essa história. Não é fechando escola que você ajuda a melhorar a educação, no caso, eu, pelo menos. Uma pessoa que nem era muito participativa na escola, que é o meu caso, mas eu acho que fechando escola não vai dar muito certo para ajudar a educação. Eu acho que trata muito diferente, sabe? Inclusive porque, assim, a vibe do movimento jovem na rua é diferente da família brasileira fazendo passeata no domingo à tarde, entendeu? Então, assim, tem que entender que uma passeata dos jovens que não querem que fechem a escola ou de que não querem aumentar a passagem é uma passeata mais barulhenta, é uma passeata mais disruptiva, é uma passeata de desobediência civil e que tá tudo bem. Eventualmente vai dar confusão? Vai, porque passeatas dão confusão, protestos dão confusão e faz parte da democracia esse tipo de coisa, entendeu? O que não pode é assim, tipo, por que existe uma passeata de poucas, porque eram pequenas essas passeatas todas agora, tanto dos meninos da escola quanto do MPL. São passeatas pequenas. Por que tem tanta polícia, tanta bomba? Gente, vocês juram? Para não dar confusão, a polícia faz mais confusão do que o povo faz confusão. Eu nunca entendi isso. Não, nós estamos controlando para que não haja violência. Aí os caras explodem a cidade inteira com bomba. Me explica aí, que lógica tem isso, entendeu? Porque aí fala assim, esse bando de jovem, como que eles falam? Alienado, que quando tem coisa importante, eles não saem na rua.
Como se coisa importante fosse vamos protestar contra o governo pro impeachment e tudo isso. Isso, teoricamente, isso é o que é importante para algumas pessoas. Cara, se os caras querem protestar só sobre a passagem, deixa eles. E se eles quiserem protestar sobre o sabor do chicabon que mudou, eles também podem. Você entendeu? As pessoas protestam sobre o que elas quiserem. E tudo é importante. Porque tudo tem uma importância. O que não pode é bater nas pessoas. Não pode prender as pessoas e não pode desobedecer o Estado de Direito das pessoas, entendeu? Quando isso começa a acontecer, acontece o que aconteceu em 2013. E aí, ao invés de sair 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas que fazem parte legitimamente desse movimento, sai 500 mil na rua. Por quê? Porque vai bater neles, então vai ter que bater em todo mundo. Que é isso que acontece. A grande história, eu acho, que muita gente saiu em 2013 e virou aquela passeata enorme, é que não queria ver aquele monte de gente apanhando. Atitudes antidemocráticas. Então aí você vai pra rua, na verdade, proteger a democracia, que é a pessoa tem o direito de sair, aí vocês vão bater na gente também? Então todo mundo sai, vocês vão ter que bater em 500 mil de pessoas e não em 1.000. Não tem a violência alta. Quando tem protesto, mantém protesto de coisas que para eles não é do establishment deles, né? De quem controla. Então, qualquer passeata mais complicada, mantém com violência, para manter a classe média sempre assustada. A classe média sempre tem que ser, que é a grande massa da população. Enquanto você mantiver a classe média assustada, seja porque as pessoas... A grande massa da população aqui, a grande massa que decide. Que decide. Então. Não. Grande massa que decide, que faz barulho. Então, enquanto você mantiver a classe média assustada, eles vão fazer muito barulho. Porque na verdade é isso. Quando dá problema, só terminar, quando dá problema com os pobres demais, nada vai acontecer. Não. Quando dá problema com os ricos demais, nada vai acontecer. Universo nada vai acontecer. Porém, isso em qualquer lugar. Se você vai no âmago da classe média, aí uma revolução está feita. Então, e na verdade, assim, o negócio de manter a classe média assustada é ótimo, porque ela fica quietinha e trancada dentro de casa. Entendeu? Prestem atenção, gente. Eu falo sempre para vocês prestarem atenção. Prestem atenção à volta de vocês. Tudo, eu posso parecer um pouco teoria da conspiração, mas não é conspiração. Isso é como funciona a política. Você mantém a faixa de cidadãos ativos e que pode mudar coisas no país inativa. Mantém eles assustadinhos dentro de casa, trancadinho, dentro do shopping, com medo. Ai, meu Deus, esses jovens do MPL vão me matar, comer meu fígado, socorro. É isso. Não vai acontecer nada, gente. Eu não fiz, quer dizer, eu larguei no primeiro ano porque eu quis voltar a trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, cara. Eu não conseguia me enxergar parada numa sala de aula. Talvez hoje, se eu resolvesse estudar, eu estudava alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. Simplesmente para estudar um assunto, na verdade. Que isso eu acho legal. Eu virei uma CDF depois de velha. Eu percebi que eu adorava coisas que eu não gostava na escola, mas que eu adoro hoje em dia. Então, acho que eu peguei interesse por coisas sozinha, sabe? Às vezes as escolas não ajudam a gente a se interessar, a engajar a gente nos assuntos, sabe? Pelo jeito que as escolas ensinam a gente. O método de ensino é chato. Eu acho importante estudar, acho interessante que você possa se aprofundar num assunto. Eu não sei nem se é importante para você ter uma profissão. Eu acho que é importante para você ter uma formação de vida, você estudar profundamente um assunto. Fora do Brasil tem muita gente que é autoeducada, né? E muita gente que a gente conhece muito importante. Peraí que eu vou me coçar aqui, senão eu vou estragar o microfone. Muita gente que é muito importante, tipo o Steve Jobs, o Bill Gates, é gente que não acabou a escola, que largou tudo pra ir atrás da profissão. Eu não sou nenhum Steve Jobs, veja bem. Se eu fosse, eu não estava no YouTube. Louca! Eu estava bilionária ajudando os pobres do mundo. Porém, eu acho que é sempre interessante, mas você vê as pessoas assim, eles se ensinaram sobre a sua própria cultura, sobre o que eles queriam. Então, eles foram a própria escola deles. Isso não quer dizer que toda pessoa é capacitada para fazer isso. Você se educar é muito difícil.
E no Brasil ainda existe uma coisa da educação formal, de você vai para a escola, você tem horas de estudo, você vai para uma faculdade. Aqui no Brasil não existe nem legislação sobre estudo em casa, por exemplo, sabe? Que tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são pessoas que cumprem um currículo de educação sozinhas ou com alguém educando em casa. Aqui no Brasil nem se fala disso. Então, assim, teoricamente aqui no Brasil é importante você ir para uma faculdade. É sim, a não ser que o que você vai fazer é tão diferente que você não acha um lugar para te ensinar isso. Aí você vai ter que se ensinar isso. Então, eu acho que tem duas coisas. Isso que eu acho que é uma pena que eu descobri que eu amava e sempre fui muito CDF, só que eu descobri isso depois da escola. Se tivessem me despertado isso antes na escola, seria demais, entendeu? E eu acho que é legal fazer uma faculdade, é importante você estudar um assunto profundamente, mas eu acho que tem assuntos que não dá para ser ensinado para as pessoas. As cotas existem para corrigir um erro histórico e que ainda precisa e ainda é necessário a cota para que esses erros sejam corrigidos em coisas tipo educação, esse tipo de coisa. Senão, talvez a gente não tenha a representação necessária de etnias que são pouco contempladas, eu acho que principalmente na educação, eu acho. Porque quando você dá oportunidade para a pessoa se educar bem, o passo seguinte é mais fácil. Então, talvez a cota do emprego ou do funcionalismo público, por exemplo, se a gente tivesse uma população igualmente educada, entre todas as etnias, classes sociais, o que for, o próximo passo que é arrumar emprego, ele não precisaria ter cota, porque as pessoas estão igualmente qualificadas para elas poderem ter o emprego que elas quisessem, você entendeu? Então, acho que a cota na educação ainda é importante. O erro cultural que a gente tem com etnias diversas, se fala muito de cotas para negros, mas a gente tem um problema aqui nos Estados Unidos, que é a população nativa, que é muito complicado, que as pessoas não pensam nisso, né? Eu acho que durante um tempo ainda vai ter que ter cotas, gente, senão você não vai ter como levar esse nativo, ou você não vai ter uma população maior de negros, talvez, na escola, ou de pessoas pobres, porque eu acho que não é só negros, nativos e assim por diante. De classe social também. Às vezes uma pessoa pobre não tem como ir para a escola. E não é só a cota que vai levar ela para a escola, é a condição que você vai dar dela chegar na escola. Na realidade, você tem todo um entorno em volta dela, não é só a cota. É mais complicado do que a vaga. Do que a vaga, ok, você dá a vaga, mas você tem um entorno que não ajuda Exatamente. Que ela frequente e faça um modelo de educação corretamente. Exatamente, não é só a vaga. A vaga para uma pessoa que tem necessidades especiais, físicas ou mentais, por exemplo, a vaga para o negro, ou a vaga para um nativo, ou a vaga para uma pessoa de baixa renda. Não adianta só a vaga, a cota, entendeu? É como essa pessoa vai chegar na vaga, como a pessoa vai usar essa cota, e quando ela sair de lá, qual é a condição que ela vai ter para usar bem essa vantagem que é importante, entendeu? E porque se isso tudo estiver bem ajustado, daí para frente você não precisa ter mais cotas, porque você vai ter uma relação igualitária de tudo. O problema é que só a cota não vai adiantar. Você fala assim, então tá aqui, ó, tem uma cadeira para você, senta aqui, ó. Você tem uma cadeira, você tem uma bolsa, ou o que for. Não vai resolver. Se a comunidade do cara não funciona, se a pessoa que vai dar emprego para ela depois não tá educada, entendeu? Então é complicado. E essa história do Oscar nos Estados Unidos, a gente já falou disso aqui. É uma questão de representatividade. Se você tem uma academia que é branca, às vezes não é nem consciente, vamos votar só nos brancos. Não é isso. Mas é inconsciente. O racismo, ele não necessariamente ele é agressivo e ele é
e ele é frontal. Se fosse assim, estava fácil de resolver. Porque ele se mostra e você resolve. O problema é que ele é invisível, ele está na cabeça das pessoas sem querer, às vezes, Agora entendeu? A gente já falou disso aqui. Agora a Maria falou um negócio muito louco, porque a Maria Gabriela fez diferente. Isso deixa eu te contar. Eu acho que ela falou, o grande problema é no jornalismo, por exemplo. Ela deu o exemplo que ela vivia. Não tem chefe negro. Não. Então o que acontece? Tem eu e você com a mesma qualificação igual, e ele só tiver que olhar para que, e é muitas vezes inconsciente, que a pessoa não se autodeclara racista muitas vezes. Não, mas ela chega e fala, eu vou votar em quem é parecido comigo. Exatamente. E aí é uma coisa de identificação. Exatamente. Aí vai você agora, Maria, vai você, não vai eu. Culturalmente, por exemplo, o quanto uma história, por exemplo, num filme, o quanto uma história para uma pessoa branca, uma história de uma pessoa branca é representativa para uma pessoa branca, e quanto uma história cultural que é importante para a cultura negra é representativa para uma pessoa branca. A pessoa às vezes nem sabe o que é aquilo. E a gente estava falando, por exemplo, do filme dos meninos do Straight Outta Compton, o quanto dessa academia, qual é a parte... E eu nem sei se é um filme de verdade, eu nem sei se ele é um filme... É um filme muito legal porque eu falei, eu amo porque é uma parte muito importante da minha vida e dos meus amigos e do que eu vivi nessa época. Mas não sei nem se ele é um filme... O roteiro é legal e tem um menino que o menino que faz o Easy realmente fez muito bem. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, tinha umas categorias que dava para ele concorrer. Mas eu acho que é mais para lá ainda. O quanto essa história, que é de uma época específica, que é a explosão da violência em Los Angeles, quando teve os protestos, esse início do gangsta rap, o quanto aquilo espelhava uma parte da cultura negra, o quanto uma academia formada de pessoas brancas se identifica com essa história. Nada. Talvez nem... Assim, nem conhece que banda é. O que é esse NWA? 2, não tem a menor... como eu posso falar? Relação com essa parte da história americana que é muito importante. Esse momento, que é ali o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Toda a quebra de paradigmas de música, da indústria e de tudo mais. Então, assim, às vezes os caras não têm nem noção do quanto isso é importante culturalmente. Você entende? Porque eles não participaram. Isso é racismo? Ou isso é falta de educação mesmo? É um problema cultural, de burrice cultural, porque não está participando da sociedade como um todo. É complicado. Não, é muito difícil. É muito difícil. Mas tem que mudar. Para você ter uma representatividade diversa, você tem que ter, no caso do Oscar, uma academia diversa. Ponto final. A gente já não respondeu por cima do arroz. Não, por cima do arroz. Feijão por cima do arroz. Não bagunça a minha vida. Porque depois fica aquela lama embaixo do arroz, gente. Por cima do arroz. Organizado. Um montinho, aí você põe o molhinho e o feijão fica bonitinho. E aí a banana do lado e a pimenta em cima. Eu faço uma massa. Meu pai sempre falava que ele ia pegar uma pazinha de pedreiro. Porque vocês misturam a comida antes de comer? Não. Ou vocês pegam uma coisa de cada prato? Eu misturo tudo, eu faço cimentinho. Eu faço massa, eu faço cimentinho, misturo tudo e eu arraso. Picadinho, então, vira um cimento. Meu pai ficava horrorizado, falava, vou te dar uma pazinha. Aí você passa na parede depois. Ele devia ficar incomodado. Que nojo, Juliette comendo, que horror. É isso, acabou? Acabou. Que poucas perguntas hoje, mas foram longas as respostas. Né? Então, beijo, sem canal. Se inscrevam no canal, pessoa política, se inscrevam no canal. Yes, you can. Yes, you can. Aliás, que bom o discurso do... Sabe que eu gosto de ver o Obama? Vocês viram o discurso do State of the... Como é que chama? State of the Union. State of the Union. Que coisa maravilhosa. Como o cara faz bem discurso. Eu nem sei... Não tô nem falando se eu gosto ou desgosto do Obama. Mas cara que faz bem discurso é foda, né, meu? E como... Eu gosto muito dessa coisa da política organizada, que ele vai lá e fala, ano passado a gente fez isso, aí fala da lição de casa, do que tem que fazer. Deixa eu fazer isso aqui.
Já começa primeiramente, segundamente, terceiramente, já começa o Gente. Odorico, não, é que eu sempre penso no Odorico Paraguaçu, né? Você fala discurso de política, eu já vou direto pro Odorico. Segundamente, primeiramente, segundamente, de repentemente, eu gostava que ele falava de repentemente. É maravilhoso, gente. Continua igualzinho, tá? Todos os políticos brasileiros continuam sendo o Odorico Paraguaçu, só que sem graça e sem talento, que o Odorico era maravilhoso. Você viu que tem um programa de rádio, eu esqueci qual, que eles só ficam soltando as frases dos políticos mesmo, e daí entre uma e outra fala, povo de Sucupira! Eu não vi onde é esse programa. Putz, esqueci, era muito engraçado. Eu peguei, tipo, mudando assim, começa uma série, daí Deve ficou o ter, né? programa. Meu, maravilhoso. É isso aí, gente. Odorico Paraguaçu. Beijo, até semana que vem. Beijo. Tchau. Até semana que vem.